Senhor presidente, senhores senadores, o tema que me traz à tribuna é, na realidade, um tema que diz respeito também à questão dos empregos, da geração de emprego na área industrial e da concorrência, a meu ver, preocupante e, a certo ponto, desigual, que a indústria brasileira começa a enfrentar diante da política de incentivo fiscal praticada pelo Paraguai dentro do Mercosul. Eu me refiro a uma matéria publicada no 31 de dezembro de 2017 pelo jornal A Folha de São Paulo, que diz o seguinte: brasileiros abrem 7 de cada 10 indústrias no Paraguai. E as razões pelas quais as empresas brasileiras e possíveis empresas que poderiam vir para o Brasil e para o estado do Amazonas e para a Zona Franca de Manaus, que estão indo para o Paraguai, são, entre outras razões, os incentivos fiscais e o custo de mão de obra, de energia mais barato gerada por Itaipu, que foi construída por endividamento brasileiro, e que fazem um regime de maquila, ou seja, um regime de maquiagem de produtos no estado do Paraguai, e que, através do acordo do Mercosul, faz com que esses produtos sejam 100% exportados para o Brasil, sem estabelecer nenhuma condição de agregação de valor, sem estabelecer processo produtivo básico, como é estabelecido para a Zona Franca de Manaus, que precisa aprovar um PPB em edital nacional para poder vender para o nosso próprio país. Enquanto isso, as indústrias que estão indo para o Paraguai podem produzir sem agregar nenhum valor, apenas usando mão de obra, usando a energia elétrica e com incentivos fiscais, e vender para o Brasil com alíquota zero de exportação. Alíquota zero de importação, alíquota zero de exportação. O custo da mão de obra também tem seus impactos. Mas o que é mais preocupante, senhor presidente, além do custo da energia elétrica e da questão da mão de obra, são os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais que são dados sem nenhuma contrapartida são atrativos para empresas brasileiras e para empresas internacionais que poderiam vir para o Brasil e que se localizam no Paraguai com o único objetivo de fornecer para o Brasil, no regime de maquila. Ocupa uma posição central nas análises do movimento de empresas brasileiras para aquele país, que, eu repito, 7 de cada 10 que se instalam são empresas com origem nacional. O regime de maquila é um sistema de produção de bens e prestação de serviço cujo objetivo é o desenvolvimento industrial, a criação de empregos e incremento das exportações. Esse regime foi criado na Lei 1064 de 1997, no Decreto 9.585 de 2000. Há registros de que os impostos no Paraguai são o imposto de renda 10% e o imposto sobre valor agregado de 10%. Porém, as empresas enquadradas no regime de maquila pagam apenas um tributo correspondente a 1% do valor agregado, senhor presidente, sem nenhuma contrapartida. Já são nada mais, nada menos do que 11 mil empregos gerados por empresas brasileiras no Paraguai, sem nenhuma restrição aos investimentos brasileiros no Paraguai, mas que as regras sejam as mesmas. Por isso, senhor presidente, é preocupante o crescimento de 2004 a 2008 de 40%, de 2009 a 2014 de 50% e de 2015 para cá de 60%. Dessa forma, até 40% do conteúdo pode provir de outros países, isto é, fora do Mercosul, porém desde que respeitados o limite de conteúdo local.
os bens produzidos a serem comercializados em qualquer país do Mercosul sem a incidência de tributos, o que não acontece no Estado do Paraguai e nas empresas de regime de maquila. Senhor presidente, esta é uma situação grave que o governo brasileiro, através do nosso chanceler, nosso colega nesta casa, senador Aloysio Nunes Ferreira, precisa olhar com atenção. Tenho certeza que o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, o Estado do Amazonas, o Estado do Maranhão, que luta por uma abertura de uma zema que precisa, obviamente, de alguns ajustes, mas que é importante. Ora, nada disso será possível, senhor presidente, a se manter esse status quo estabelecido por esse regime de maquila, que significa regime de maquiagem. Portanto, nós estamos apresentando um requerimento a esta Casa, pedindo para que se faça uma comissão de senadores para que se visite o Paraguai, se verifique em loco o que está acontecendo, para que nós possamos pedir ao nosso chanceler, ao nosso ministro de Indústria e Comércio e ao governo brasileiro que estabeleça as mesmas regras que nós estabelecemos dentro do mercado nacional para o nosso regime de reconhecimento de zonas francas no Mercosul e, em especial, no Paraguai. Então, senhor presidente, eu quero dar como lido o nosso discurso, dizendo, apenas para concluir, que os impactos na indústria brasileira são relevantes, senhor presidente. Uma primeira análise dos impactos do movimento descrito nas indústrias brasileiras pode sugerir um cenário favorável, mas não é. Com efeito, para os empresários, trata-se de uma oportunidade de produzir com menores custos de mão de obra, de energia, com pagamentos de menos tributo e com algumas facilidades adicionais. Nesse sentido, para as empresas, os impactos, em princípio, são positivos. Só para concluir, senhor presidente, ainda que possa argumentar que os menores custos de produção observados no Paraguai podem, pelo menos parcialmente, ser transferidos para o preço final das mercadorias, é razoável supor que, para a economia brasileira, que está precisando gerar empregos, e na indústria, e de forma formal, pode ser impactos negativos resultantes do movimento de empresas para outro país. Com o passar do tempo, esse movimento pode ser replicado por fornecedores locais que tenderão a localizar seus investimentos também próximos desses mercados consumidores em regiões de exceção como esta que o Paraguai montou. Isso significa gerar menor geração de postos de trabalho no Brasil e menor níveis de arrecadação num país que já está com graves e sérios problemas de ajuste fiscal. Portanto, senhor presidente, é fundamental alertar o Senado da República, alertar a nação brasileira. Esse discurso visa também dar competitividade à Zona Franca de Manaus a esses produtos e evitar a fuga de investimentos do meu Estado e do Brasil para o Paraguai nesse regime de maquila. Portanto, estamos apresentando esse requerimento, apresentando, portanto, uma série de ações junto ao nosso chanceler e junto ao Ministério de Indústria e Comércio e comunicando o Senado da República desta posição, que não é uma posição do senador Eduardo Braga, eu tenho certeza que é a posição de vários senadores, senadores do Amazonas, senadores de outros estados que estão preocupados com a geração de emprego e renda em solo nacional para atender a demanda que volta finalmente a ser crescente no consumo doméstico em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.